Alô, alô mundão! Estamos aqui no canal Alfabanto e hoje a gente vai trazer um tema extremamente importante: como fazer para prevenir a depressão. Temos uma convidada maravilhosa e especial, que é a Luciana Braga. Olá, Luciana! Seja bem-vinda! Obrigada, licença. À vontade. Oi, Luciana, tudo bem? Bem, Dara, é você. Tô joia. Vou pedir para você se apresentar pro público, falar um pouco mais sobre a Casa das Marias e assim por diante. Meu nome é Luciana Braga, eu sou psicóloga da Casa de Marias, um espaço que fica na zona leste de São Paulo, onde há 8 psicólogas, na maioria somos psicólogas negras, trabalhando para trazer saúde mental, bem-estar, bem viver para todas as pessoas. Sim, temos um foco muito especial, né, na saúde das mulheres negras, mas não exclusivamente. E a gente está muito feliz porque é uma iniciativa para democratizar o acesso ao atendimento psicológico. Então, na verdade, na casa a gente tem diversas modalidades de atendimento e de serviços. Temos atendimentos psicológicos individuais, em grupo, mas temos também cursos, formações, oficinas. E a gente também desenvolve bastante atividade cultural e artística, porque a gente acredita que é terapêutico. Eu gostaria muito que você trouxesse o conceito do que é depressão, porque muitas vezes as pessoas falam a parte do senso comum ou falam que é frescura e não têm a mínima noção do que de fato significa depressão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós. A gente precisaria dizer depende, né? Depende de qual lugar que a gente está falando, de qual discurso que a gente está usando para falar de depressão. Eu me formei na PUC, em São Paulo, há quase 20 anos. E na PUC eu tive acesso a uma formação, na época, muito voltada para a psicanálise. E a psicanálise tem um certo entendimento do que é depressão. Mas na nossa formação, vamos dizer assim, mais clássica na psicologia, também a gente tem uma formação para entender a depressão do ponto de vista da psiquiatria, que é uma outra visão. Então, dependendo da visão que a gente tem, a gente vai ter formas de entender como prevenir e como tratar da depressão. Depois que eu me formei, eu fui trabalhando com diversas modalidades de atendimento voltado para populações, vamos dizer assim, marginalizadas e excluídas. Então, inicialmente, crianças surdas, depois crianças com deficiência, depois crianças autistas e psicóticas, e também, mais recentemente, crianças imigrantes e refugiadas. E foi só quando eu comecei a trabalhar com crianças imigrantes e refugiadas que eu passei a ter mais acesso, na minha formação, ao recorte étnico-racial, cultural, linguístico, territorial, para poder entender que não é a mesma coisa a gente definir depressão, né, do ponto de vista ocidental e a depressão de um ponto de vista extra-ocidental. Então, o que eu quero dizer com isso é, a depressão, vamos dizer, uma visão clássica, de acordo com a psiquiatria, ela é entendida como sendo um quadro onde uma pessoa ela vai apresentar principalmente desânimo, tristeza, falta de motivação para viver, pode apresentar pensamentos suicidas, pode apresentar muita irritabilidade, então às vezes fica muito difícil, né, entender, diagnosticar a pessoa, se considerar uma pessoa depressiva, porque aparentemente ela até está ativa, mas o humor, a oscilação de humor, né, ela é muito recorrente. E também pode acontecer falta de sono, cansaço, mudança nas relações sociais, isolamento social, por exemplo. Então, essa seria uma visão mais clássica para entender o que é depressão, como que ela se manifesta, né? Você falou sobre algumas formas de identificar a depressão, como ela se manifesta. E quais seriam as melhores formas de prevenir essa depressão? Já é entendido que a depressão ela pode ter múltiplas causas. Pode ser desde uma questão mais orgânica, né? Então, no sentido de uma alteração do metabolismo, então certas substâncias químicas do nosso corpo, do nosso cérebro, enfim, do ponto de vista mais psiquiátrico e também neurológico, né? Mais organicista. Então, para prevenir, na verdade, podemos pensar em alimentação, então certos alimentos que vão ajudar a equilibrar, né, o funcionamento, o metabolismo, o equilíbrio dessas substâncias no nosso corpo, atividade física,
estar em ambientes que não são tóxicos para você, estar em relações que não são tóxicas para você. Enfim, do ponto de vista da psicanálise, por exemplo, a depressão ela é entendida de uma maneira um pouco mais complexa, porque envolve a questão do inconsciente. As causas de uma depressão podem estar relacionadas a fatores inconscientes, ou seja, desconhecidos pela própria pessoa e pelas pessoas que estão em volta. Então, supõe-se que, diferentemente da psiquiatria, que quem governa o nosso comportamento, nossa emoção, nossas relações, não é somente a nossa razão, mas é também o nosso inconsciente. Então, esse inconsciente está marcado principalmente pelo quê? Pelas experiências que a gente teve desde que a gente nasceu, né? Com pessoas importantes para nós na nossa vida e que vão deixando marcas. Então, a forma como essas pessoas nos tratam, a forma como elas falam de nós, a forma como elas falam conosco, tudo isso vai estruturando a nossa identidade, estruturando o nosso psiquismo, estruturando a nossa forma de ser e de estar nesse mundo. E dependendo das relações, das experiências que a gente tem, a gente vai ter, talvez, uma autoestima mais elevada, né? Se fala muito de autoestima quando se fala de depressão, ou a gente vai ter uma estrutura do eu mais ferida, mais frágil, então suscetível, mais vulnerável a ter crises, né, de incapacidade e desmotivação e rompimento, né, com situações de motivação e de crescimento por conta dessas marcas. Então, daí para prevenir é um pouco mais complexo. É muito importante pensar, né, nas relações familiares, como sendo relações familiares saudáveis. Então, pessoas, né, que possam ter boas condições de vida emocionais, sociais e econômicas, para não depositar nas crianças da família, vamos dizer assim, cargas emocionais que podem afetar o desenvolvimento desse estado emocional. E, enfim, tem uma série de outras possibilidades, mas que são muito mais estruturais do que possibilidades simples de prevenção. O que eu fui entendendo, né? Justamente procurando rever, na verdade, toda a minha formação da psicologia e mesmo do trabalho com educação, porque eu também sempre trabalhei na área da educação, então fazendo atendimento de professoras e de professores em situação de estresse no trabalho ou em situações difíceis pessoais, familiares, e também oferecendo apoio para professoras e professores receberem crianças com dificuldades, né? Então, como eu falei, né, crianças com deficiência e mais recentemente crianças imigrantes. E aí não pude deixar, né, de me aproximar muito mais da educação para as relações étnico-raciais e de como que, né, as escolas hoje em dia, ao mesmo tempo que elas têm um potencial muito grande para ser um ambiente saudável e transformador para as crianças, para as professoras, para os profissionais que estão lá dentro, ela também, né, dependendo da forma como ela é administrada e como é conduzido o trabalho, ela pode ser um ambiente tóxico também, né, no sentido de gerar adoecimento, né, do ponto de vista da saúde mental, para os alunos, para as alunas, para os profissionais, para as profissionais, né, que estão lá, e reforçar um mecanismo, né, de violência e de dor. Então, o que eu fui entendendo, principalmente com cases que foram chegando relacionadas a racismo e relacionadas à intolerância religiosa na escola, que é muito importante que a gente passe a ver que a saúde mental, principalmente se a gente for pensar na saúde mental da população negra, ela vai ter uma especificidade no seguinte sentido. Eu quero tomar muito cuidado, né, com isso, porque o que eu quero passar aqui é a importância da gente ampliar, da gente sair dessa visão que está ligada a como a nossa sociedade se estrutura, né, em cima de um racismo estrutural, em cima de uma estrutura patriarcal, em cima de uma estrutura que é antropocêntrica, que é também adultocêntrica, né? Como que todos esses elementos também vão sendo elementos que vão sendo tóxicos e vão ferindo, né, a subjetividade e o bem-estar das pessoas negras. E eu falo também das pessoas indígenas, porque a gente pode fazer também esse paralelo, no sentido de que
são pessoas em que a sua forma de existir tem uma outra lógica. Né? Então, a conexão com espiritualidade, com a ancestralidade, com a natureza, tudo isso faz parte para poder preservar esse bem-estar emocional, né, e psicológico. Então, eu estou, né, falando de todos esses detalhes para dizer que poder pensar em como entender uma depressão numa pessoa negra, como prevenir, como encontrar formas de cura, não dá mais para usar uma lógica de uma psiquiatria clássica que separa razão de emoção, que separa o ser humano da natureza, que separa o tempo presente do passado e do futuro. Então, é preciso subverter isso e procurar outras filosofias, outras epistemologias, outras formas de saber e de conhecimento para poder oferecer formas de cura e também conhecimento de como prevenir que sejam de verdade efetivos para nós. Então, por exemplo, prevenir depressão de uma pessoa negra, se a gente for levar realmente até as últimas consequências, significa rever a estrutura da nossa sociedade. Uou. Sim, aí tem uma questão maior aí, né? E mais profunda para ser trabalhada. Você trouxe uma coisa que é a relação com bem-estar. Bem-estar e saúde mental a gente pode colocar no mesmo patamar, no mesmo lugar ou não? O bem-estar, ele pode ser visto, na verdade, de uma forma muito mais ampla e profunda, né? O termo saúde mental, ele é necessário, mas ao mesmo tempo ele pode ser um desserviço justamente porque ele reforça essa separação, né? De que cuidar da mente é uma coisa, cuidar do corpo é outra coisa, cuidar do espírito é outra coisa, cuidar das relações é outra coisa, como se a gente pudesse separar e pudesse fragmentar. Essa é uma lógica clássica, né, eurocêntrica, que a gente sabe que não se aplica, né? Então, o bem-estar, eu gosto de pensar em bem-estar porque ele traz uma sensação do todo, né? Que atinge e que entende a gente, né? O ser humano, enfim, as pessoas, como englobando todos esses elementos, né? Num único universo. Então, não dá para separar e não dá para ter bem-estar em um aspecto se o outro não está bom. Então, é por isso que eu diferencio o bem-estar de saúde mental. Muitas vezes a gente não consegue diferenciar ou entender o que são essas coisas. Um dos dados que o nosso coletivo, nossa equipe trouxe, que eu acho extremamente importante a gente disponibilizar, né, e pensar, refletir muito sobre isso, é que o Ministério da Saúde mostrou que cada 10 suicídios da faixa etária de 10 a 29 anos, aproximadamente 6 ocorreram com pessoas negras, em especial homens. E como, de alguma forma, além de combater esse racismo estrutural, quais são os caminhos que nós precisamos ter? Quais são os movimentos que a gente precisa desenvolver, tanto para as crianças quanto para os adultos, para que esse quadro mude? Em primeiro lugar, eu diria assim, é possível, muitas vezes, identificar que a pessoa não está bem antes, né? Que algo não vai bem. Mas, muitas vezes, esses sinais que vão aparecendo, né, por conta justamente dessa estrutura da nossa sociedade, eles vão sendo negligenciados, tanto pela própria pessoa, quanto por quem está em volta, né? Ou vão sendo negados, porque é difícil, não é fácil identificar e reconhecer, admitir que você não está bem. Né? Isso vai trazer uma série de comprometimentos, né, nas suas relações pessoais, na sua produtividade. Então, se estamos numa sociedade onde se valoriza muito a produtividade, o capital, isso atinge muito a autoestima. Mais uma vez, essa estrutura ela vai dificultar, né, para detectar os sinais, admitir e procurar ajuda. Se cada pessoa, né, puder ter um pouco mais de noção, desconstruir um pouco também o preconceito, porque tem muito preconceito, né, com relação a pessoas que apresentam algum sintoma ligado à depressão, alguma outra questão emocional. Isso pode já ajudar muito, né? E reconhecer que é real, né? Porque muitas vezes também é visto como sendo algo
que talvez é um pouco de exagero, um pouco de frescura, talvez é falta, na verdade, de vontade da pessoa. E esse pensamento está muito ligado ao quê? A mais uma lógica que está ligada, muito presente na nossa sociedade, que é a lógica da meritocracia, né? Do esforço pessoal. Se a pessoa se esforça, ela consegue. Algo também que não procede, né? Então, se isso for entendido como, de fato, algo sobre o qual a pessoa não tem o controle e que, de fato, ela precisa de ajuda, então aí fica muito mais fácil procurar ajuda. Então, primeiro, poder ter acesso, né, à informação para poder entender e diante de um estranhamento, poder acompanhar melhor a pessoa e entender que tipo de situação que ela está vivendo. E na medida em que se realmente percebe que é um sofrimento que está limitando, né, a vida da pessoa, é ajudá-la a procurar ajuda. A pessoa muitas vezes precisa de ajuda para procurar ajuda. Só que aí também não em qualquer lugar, né? Então essa que é a diferença, porque se você é uma pessoa negra, né, que está precisando de ajuda e você vai procurar um tratamento ou uma conversa ou uma orientação num local com um profissional ou uma profissional que não tem o conhecimento, né, relacionado justamente a essas questões todas mais complexas da nossa sociedade, ou seja, esse letramento racial, pode ser que a pessoa justamente não esteja em condição de oferecer para esse homem, essa mulher, a ajuda que ela precisa, porque vai minimizar o racismo, porque vai funcionar nessa lógica desse mito, dessa democracia racial que domina na nossa sociedade. Então, o primeiro passo é esse pequeno que eu falei de perceber, não negligenciar. O segundo é tentar buscar tratamento, ajuda, já nos lugares, nos espaços onde já se tem esse preparo, esse entendimento, que hoje já existe muito, diferente, por exemplo, de quando eu me formei, né? Tem toda uma nova geração existe toda uma nova geração de profissionais da área da educação, da saúde, né? Saúde mental, enfim, saúde, que estão, né, tendo muita força, de maneira muito organizada, pessoas preparadas para poder oferecer atendimentos, escuta, suporte, levando em consideração, né, as questões raciais do nosso país. Então, isso faz a diferença. Uma pessoa negra que vai procurar atendimento médico, psiquiátrico ou psicológico com uma pessoa branca que não tem esse letramento, eu ouso dizer que pode ser até mais sério, pode agravar o problema. E é muito interessante essa questão da humanização, né? A gente discutiu um pouco sobre os partos humanizados, a relação do sujeito humanizado e desumanizado, como o corpo da mulher negra é visto também dentro desse processo, por mais que ela conceba um indivíduo, né, humano, mesmo assim tem alguns tratamentos no processo de maternidade em que ela não é vista como um sujeito, né, não é visto como um ser humano. E não só a mãe, mas isso reflete depois, mais para frente, com as crianças dentro de algumas estruturas sociais, muitas vezes nas escolas, né, que deveria ser uma instituição educacional que preza pelo conhecimento, desenvolvimento humano, mas olha para aquela criança e trata de uma forma totalmente diferente, causando várias lacunas, várias feridas que persistem por muito tempo depois, né, na vida adulta, enfim. Partindo disso, como que as mães, pais, especialistas, professores podem olhar para essa criança, identificar que elas estão com depressão ou que a autoestima, que você trouxe bastante, está abalada? Uma ótima pergunta. Eu gostaria até de acrescentar também um dado sobre a questão do suicídio, né? Você tinha falado sobre o suicídio em relação às pessoas negras e também há dados, né, falando sobre suicídio entre crianças e adolescentes, mas entre crianças que sofrem de racismo, que sofrem do bullying, por exemplo, né? O bullying é uma outra questão, eu gosto de separar, porque senão é mais um risco que a gente tem de minimizar o racismo, chamar de bullying, né?
Na verdade, a educação, né, que a gente recebe na infância, ela é muito importante, porque ela vai ser base para justamente toda a vida, né? Então, crianças que têm a oportunidade de crescer num ambiente familiar e escolar, onde a identidade dela é valorizada, a ancestralidade dela é reconhecida, o modo de existir dela, ele é importante e respeitado, a religiosidade dela também é respeitada, e isso vai fazer toda a diferença. Só que o que a gente vê hoje, né, no Brasil, que é diferente, por exemplo, se a gente compara com outros países, onde o racismo ele teve esse mecanismo mais explícito, né? E no Brasil, não. No Brasil, tem esse mecanismo da negação do racismo. Então, a gente tem pessoas adultas, negras e brancas, que não educam suas crianças dessa maneira, né? Justamente por não considerar que isso é importante, que faz diferença. E também porque não foram criadas assim, né? Não é, então, isso é recente, se a gente for pensar na história, né? Então, nós, pessoas adultas, primeiro, a gente precisa se curar, né? Resgatar a nossa autoestima, resgatar nosso orgulho, resgatar um modo de existir empoderado para poder passar isso para as nossas crianças. Então, nós estamos aí nessa transição. E a gente vê, né, é concreto, é real, né, a mudança do estado de ser dessas crianças em casa e na escola, inclusive em performance educativa, né, em termos, já que isso é valorizado na nossa sociedade, a gente vê o quanto que isso pode mudar resultado de performance da criança na escola. Vai mudar as estatísticas com relação à evasão escolar, por exemplo, vai afetar muita coisa, então é muito importante. E, então, em casa tem esse lado e na escola tem o lado assim que essas professoras, esses professores também precisam estar recebendo esse cuidado para poder agir dessa forma com as crianças. E tem a questão política, né, dos projetos políticos, pedagógicos das escolas, de uma vez por todas, incluírem nas suas pautas essa questão, né? E aí mexer, né, cada escola, né, com a sua gestora, com o seu gestor, poder colocar condições de trabalho decentes, né, para as suas professoras, para os seus professores, para que, pelo menos dentro da escola, e aí eu acredito que o micro vai transformando o macro, né, as relações étnico-raciais entre professoras, crianças, entre os próprios professores, porque nem todos os professores entendem dessa forma, né, e também as famílias, porque a gente vê que existe racismo, né, pode se manifestar em relação a uma família, com relação a uma professora, enfim, uma criança em relação a uma professora, e até vice-versa. Então, assim, está muito embrenhado, né, nas relações. Só que não é um problema de relação. Então, é isso que eu acho que também é importante a gente conseguir destacar. Se manifesta numa relação, pode se manifestar numa relação, mas é um problema maior, mais profundo. Eu acredito que é uma ferramenta importantíssima. Tem pequenas práticas que podem ser colocadas aí, né, em andamento, e tem práticas mais profundas também que são necessárias. Luciana, muito obrigada. Foi maravilhoso Obrigada ter você aqui para falar sobre esse tema que é muito importante para as nossas crianças, para nós adultos, né, para os profissionais da educação também como um todo, não só no sentido de abrigar essas crianças, de compreendê-las, mas para os profissionais mesmo, né, os profissionais da educação, professores negros e negras, procurarem ajuda, que eles também estão nessas relações que você trouxe, nessas relações de conflitos dentro da sala de aula, como sujeitos, por mais que eles estejam naquela posição de poder, ainda assim eles sofrem algumas pressões devido a esse racismo estruturante, estrutural. Então, agradeço muito sua participação. Eu que agradeço o convite, foi muito importante também para mim estar aqui. Eu, como mulher afro-indígena, filha de Maria Aparecida Pereira Braga, Oswaldo Nogueira Braga, neta da avó Tuta, do vô Belmiro, da avó Emília e do vô Juvenal. Agradeço a minha ancestralidade que me permite estar aqui hoje. Então, obrigada.
Eu peço para vocês que curtiram esse tema, curtem também as nossas páginas, nossas redes sociais, Instagram, Facebook. E além disso, não esqueçam de se inscrever no canal e de acompanhar todos os nossos vídeos, nossos episódios. Então é isso aí.